Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Tati Felício e aqui é o nosso canal Chama Xamã. Aqui a gente vai tratar de assuntos de autoconhecimento, autodesenvolvimento, terapias holísticas, mas principalmente cultura xamânica. E hoje vamos tratar de um assunto bastante interessante e polêmico, que é ayahuasca. Vamos nessa? A ayahuasca é um chá composto de folhas, geralmente chacrona, e um cipó, geralmente mariri, que traz dentro da sua composição uma substância chamada DMT e inibidores de monoamina oxidase. A monoamina oxidase, ela está dentro do nosso fígado. E esses inibidores, a monoamina, né, neutralizam a monoamina, que ela degrada o DMT, e o DMT passa livre para a nossa corrente sanguínea e vai trazer estados psíquicos alterados no nosso cérebro. Então, o DMT já existe dentro do nosso organismo, né, na composição até inclusive da glândula pineal, etc e tal, alguns órgãos, e é uma substância enteógena, e quando ela passa livre para a nossa corrente sanguínea, vai trazer estados psíquicos alterados, né, da nossa percepção. Então, a gente sente, depois de uma meia hora, mais ou menos, de atuação do chá no organismo, a gente começa a sentir alteração na nossa fala, na nossa percepção, no tato, a sensibilidade da pele, a visão, né? E cada pessoa tem uma reação diferente, inclusive nenhuma, né? Tem pessoas que ingerem o chá da ayahuasca e não conseguem ter nenhum tipo de miração, nenhum tipo de estado alterado de consciência. Mas a maioria delas, sim. A boa parte, né, de quem faz o uso da medicina da floresta tem essa experiência psíquica, essa experiência bastante significativa. E isso é a percepção externa, né? Mas quando a gente vai para uma percepção interna, é muito interessante, porque vai tratar de uma reconexão com os nossos centros de força, o nosso centro de força emocional, principalmente, trazendo ressignificações, trazendo percepções mais finas, mais apuradas, fazendo um processo de limpeza físico também, né, que a gente ouve falar muitos e muitos relatos, né, de limpeza física, seja através do vômito ou seja através da diarreia. E isso não é comum para todos, né? E não é comum também em todos os momentos que se faz a ingestão da medicina. A gente chama medicina da floresta. Por quê? Porque é uma cultura da floresta amazônica. E a floresta amazônica não se resume só à Amazônia, né? Existem outros países que também que compõem a floresta amazônica. Equador, Peru, Bolívia, o Suriname, as Guianas, a Venezuela. E dentro dessa cultura xamânica, a gente também não tem só a ayahuasca, né? Que proporciona esse contato consigo mesmo. Mas o que é importante relatar aqui é que a ayahuasca, ela promove esse estado de conexão com as próprias emoções, com a própria consciência, com um estado psíquico mais sutil de, do que acontece dentro da nossa vida. E isso não tem preço, sabe? Assim, é muito interessante observar
o quanto de que significativo é uma experiência com a medicina da ayahuasca. No intuito de trazer um centramento emocional com a sua espiritualidade. E dentro das minhas experiências pessoais, eu percebo que a ayahuasca traz esse tom de codificação e decodificação das relações. É uma experiência de comunicação com o todo. É uma experiência de comunicação com tudo ao nosso redor, inclusive com o que muitas vezes não queremos ver, né? Que são as nossas emoções. E trazer isso de uma forma bastante contundente, às vezes, né? Que não tem como escapar depois que se ingere o chá, é realmente esperar o efeito passar, porque não tem como interromper o processo. E cada um entra nesse próprio universo e vai conversar consigo mesmo, né? E aí é por isso que ele é tão direcionado para o autoconhecimento. Claro que para você se autoconhecer não é necessário fazer ingestão da medicina da ayahuasca. Você pode se conhecer de N formas. E aqui é só mais uma. É só mais uma opção. É só mais um jeito, uma forma de se acessar. Assim como um veículo que o mecânico não tem só uma chave de roda específica. Ele tem vários outros instrumentos, né? Várias outras ferramentas que o veículo necessita para o ajuste. E assim também a gente faz esse comparativo, né? O nosso corpo como um veículo, mas esse corpo é multidimensionado, né? Instinto, emoção, razão, espírito. E essas forças, elas se integram, se entrelaçam e se comunicam. Então, eu vejo o processo de autoconhecimento da ayahuasca fazendo essa comunicação interna e externa, o universo interno e o todo. E como o processo da ayahuasca traz essa comunicação empática, de mais sensibilidade, de mais conexão com a vida, de mais entendimento interno. E claro que o processo da ayahuasca se dá de uma forma bastante particular em cada pessoa, né? A depender dos humores, a depender de como ela faça o uso. E é importante relatar que o uso da medicina da ayahuasca, ela é direcionada para fins ritualísticos, cerimônias espirituais, ou até religiões mesmo, que congregam, que fazem o uso do chá medicinal nos seus ritos. Então, a ayahuasca não é brincadeira, a ayahuasca não é dar barato, a ayahuasca não é ficar doidão, a ayahuasca não é brincadeira, não é diversão. É um processo de autoconhecimento, é uma cultura, né? Uma cultura xamânica, uma cultura da floresta, uma cultura dos nossos índios também, inclusive. E dentro de várias outras medicinas, né, que a gente conhece, como a jurema, o rapé, a sananga e outras medicinas mais que os índios fazem uso. E toda essa possibilidade de autoconhecimento que a ayahuasca nos traz, ela nos serve para um direcionamento espiritual. Porque a gente não é só corpo, a gente não é só emoção, a gente não é só razão, a gente não é só espírito, né? Então, toda essa integração se comunica e nos revela um posicionamento diante da vida,
como a gente faz uma autorreflexão, como a gente faz um autoposicionamento diante das adversidades. E isso produz efeitos terapêuticos. Isso produz efeitos medicinais, tanto físico, no processo de limpeza do organismo, quanto emocional também, né? E dentro dessas possibilidades de autoconhecimento e autodesenvolvimento que a ayahuasca traz, o que eu quero trazer aqui é essa mensagem que a ayahuasca não é brincadeira, a ayahuasca não é diversão. Ela tem uma finalidade específica de autoconhecimento, ela tem uma finalidade específica de autodesenvolvimento espiritual. E a gente vê muitos relatos por aí na mídia, nas entrevistas com determinados famosos e etc e tal, que fizeram uso da medicina, e algumas pessoas, infelizmente, não levam muito a sério. E é importante trazer esse olhar mais cauteloso, esse olhar mais cuidadoso. Não se faz uso da medicina ao acaso. Eu vou comprar na internet e vou beber em casa e tá tudo certo. Não é assim. Isso é arriscado, é perigoso, porque você está mexendo com sinapses neuronais, você está mexendo com a sua própria cabeça, mexendo com o seu próprio entendimento da vida. Então, é importante que você busque pessoas que já tenham uma experiência com a medicina. E essa experiência, ela se dá através, né, de ou ritos, né, xamânicos, ou religiões que trazem a medicina como o carro-chefe daquela guiança, daquele ritual específico. Então, é importante que você observe como esse chá está chegando até você, como essa medicina da floresta está chegando até você. Não faça uso dela aleatoriamente, nem misture com drogas, porque é arriscado, é perigoso. E a cultura xamânica fala que a ayahuasca tem um espírito, que na verdade tudo na floresta, né? Tudo no mundo, todo tem um espírito. E isso dentro da cultura deve ser respeitado, né? Que como o índio fala, tudo tem um dono, né? Porque tem o elemental ali daquela planta, né? Que vai conversar com a Pachamama, que vai conversar com a mãe terra, vai conversar com a mãe água, que vai conversar com os céus e as estrelas. Então, quando a gente reverencia, né, o poder dessas medicinas e entra em conexão conosco e com elas também, né? A gente percebe a riqueza que é a relação humana, né, com a natureza. E o quanto que a gente está integrado ou reintegrando-se a essa natureza. Porque o que a gente percebe é que nesse mundo caótico, a gente meio que perdeu essa. E essa conexão perdida nos dá a entender um tempo linear, um tempo que a gente deixa de apreciar por conta dessa desconexão com a natureza, com os nossos elementos internos. E reconectar-se com a nossa própria natureza, com a mãe natureza, e através dessa linguagem codificada e decodificada que a ayahuasca traz, é muito interessante, é muito poderoso, é muito salutar. E
nos traz uma vivacidade, nos traz uma alegria de viver, nos traz uma nova percepção do que é a nossa própria vida, do que é a vida do outro, a nossa relação com a nossa família, a nossa relação com o todo. E realmente nos bota para refletir, nos coloca numa condição de olhe para isso agora, olhe para isso já. E não tem muitas vezes, a maioria das vezes, não tem como fugir. Olhar para isso, olhar para a nossa própria vida, olhar para a nossa condição humana e a nossa condição natural dentro de um processo ritualístico da ayahuasca é muito poderoso. E apesar de serem poucas horas, né? Geralmente ali 1h30 a 5, 4 horas e meia, às vezes 6 horas, né? Mas nos traz uma percepção de vida para quem tem a experiência, né, dessa conexão, dessa reconexão. Não tem tamanho, né, assim, de como mensurar o tempo que foi despendido ali naquele aprendizado. Então é esse o meu recado com relação à importância da ayahuasca, né, pelo menos na minha vida, e o que eu tô vendo por aí, né? É importante a gente levar essa mensagem de seriedade, de respeito a essa medicina da floresta. E caso vocês tenham alguma pergunta ou queiram trazer sugestões, críticas construtivas, por favor, ou mais algum tema específico sobre a ayahuasca, manda uma mensagem para o nosso link aqui, para Chama Xamã, Tati Felício. Assim falei, arro, gratidão. Até mais, tchau, tchau.